Olá, meus caros alunos, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com os seus. Aqui quem fala é o professor Wagner Rezende e esse vídeo é especificamente para conversar um pouco com vocês sobre a definição do tema do TCC. Alguns alunos já definiram seus temas, ao passo que outros ainda estão em dúvida sobre que temas vão estudar e alguns têm dúvida até de como deveriam selecionar esses temas. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Bom, no meu entendimento, existem pelo menos dois grandes caminhos para você definir o seu tema. O primeiro deles é partindo da escolha do próprio tema, Um tema que te agrada, que te interessa, que você gostaria de estudar, você parte dele e vai procurar dados relativos a esse tema para que você os possa estudar. Então vamos imaginar, eu gosto do tema da reprovação, eu acho que a reprovação é um tema importante, então eu vou recorrer a dados de reprovação, vou procurar dados de reprovação sobre a minha rede para que eu possa escrever sobre eles. Um outro caminho, que na minha opinião é um caminho mais pragmático, eu volto a falar sobre isso daqui a pouco, é você selecionar o seu tema de acordo com os dados que você tem à sua disposição. Então você vai o primeiro passo é olhar para os dados que estão disponíveis para a sua rede. E a partir desses dados disponíveis, você vai selecionar então o seu tema de pesquisa. Nesse caso, você não corre o risco de ficar sem dados. No outro caso, pode acontecer, claro, pode acontecer, de você selecionar um tema e não encontrar dados sobre esse tema que você selecionou. Mas nesse segundo caminho, em que você olha primeiro para o dado, o ponto de partida é o dado disponível, você não corre esse risco. Então você está agindo de maneira muito pragmática. Vocês não vão conseguir enfrentar todos os problemas que, por vezes, vocês gostariam de enfrentar no âmbito desse TCC. Nós não vamos resolver todos os problemas educacionais com esse TCC, e isso não é um demérito, isso é uma característica mesmo, é um limite do modelo de TCC no curso de especialização. Então, o simples, nesse caso, ele não é mal visto, não é um demérito, não é uma coisa ruim. Uma análise de dados bem feita é o mais importante nesse momento. O objetivo crucial do nosso curso, se a gente tivesse que selecionar um único objetivo para o curso, do qual todos os outros seriam derivados, é esse: que vocês sejam capazes de analisar dados e levantar hipóteses que sustentem uma explicação a partir desses dados. É isso que tem em jogo. O TCC de vocês tem que encarnar isso, essa capacidade de interpretar um dado, saber ler um dado, de saber o que a conclusão desse dado te permite fazer, na verdade, quais são as conclusões autorizadas por esses dados, e a partir disso elaborar hipóteses que possam te ajudar a explicar esses dados. Então esse é um ponto muito, muito importante. Por isso que penso que vocês devem ser bem pragmáticos na escolha do tema. Olhem para o dado. O mais importante de tudo é que você selecione um dado público, um dado secundário que já foi produzido por outra fonte, você não vai produzir esse dado. E claro, no meio desse caminho você pode se sentir muito estimulado, isso é ótimo, a estudar mais, a se aprofundar, a querer dar passos mais largos. Vocês vão encontrar todo o apoio do mundo na nossa equipe, para que vocês façam isso, mas no âmbito de um mestrado, de um doutorado, enfim, os programas de pós-graduação podem receber, acolher esses passos mais largos que vocês eventualmente queiram dar. Agora, no âmbito da especialização, sejam pragmáticos, lembrem-se desse exercício do qual eu estou falando aqui. O fundamental é pegar um dado, analisar esse dado de maneira correta e, a partir dessa análise, levantar hipóteses explicativas sobre o que você observou nesses dados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenho consultado os dados da minha rede e tem ali, eu sei que tem dados disponíveis sobre infraestrutura escolar. Infraestrutura é um tema
importante, né? É um tema que diz respeito a todas as redes, né? Há problemas de infraestrutura, inclusive em todas as redes, e eu tenho esses dados disponíveis aqui na minha rede. Então eu vou trabalhar com eles, decidi isso, né? Vamos imaginar que ao consultar esses dados, eu já imaginava isso porque trabalho na Secretaria de Educação e sempre achei que existia uma diferença muito significativa entre a infraestrutura das escolas rurais e das escolas urbanas no meu município. Né? O meu município é grande e eu sei que existe essa diferença, mas eu não conheço ela a fundo, nunca consultei esses dados. E eu tenho esses dados disponíveis. Vamos imaginar que o que eu tenho de dado disponível seja algo parecido com essa figura aqui, ó. Veja se vocês conseguem ver, vou tentar aqui uma luz melhor aqui, ó. Muito bem, essa figura diz para mim o tempo, né, a edição em que o dado foi publicado, o tempo, o ano em que o dado foi publicado, e aqui vamos imaginar que seja o percentual de escolas, né, atendidas com, digamos, saneamento básico. Saneamento básico é um ponto da infraestrutura importante, né, um elemento da infraestrutura importante, e eu sei que as escolas do meu município, algumas delas têm problemas com infraestrutura, mas não sei quantas, não sei onde elas estão localizadas, e vamos imaginar que o que eu tenho de dados seja isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Que ao longo do tempo, o percentual de escolas atendidas com esse elemento saneamento básico foi aumentando. Então, bom, tem um dado que está me dizendo que ao longo do tempo mais escolas, né, foram sendo atendidas com saneamento básico, né? A partir disso eu já tenho um monte de caminho que eu posso seguir, né? Esse percentual é geral, representa toda a rede, mas qual que é o percentual de escolas urbanas e de escolas rurais, né, atendidas com saneamento básico? Será que o atendimento ele aumentou em todas as escolas, em escolas tanto rurais quanto urbanas, ou não? E mais, esse aumento aconteceu por conta de quê? Existe alguma ação na secretaria especificamente destinada a isso? Existe alguma política, né, da secretaria que declaradamente tem fornecido saneamento básico para as escolas? Ou as escolas, elas mesmas, estão procurando soluções fora da Secretaria de Educação para que consigam lidar com esse problema? Estou imaginando uma situação hipotética, tá? O objetivo aqui é um exemplo, para imaginar mesmo. Mas vejam como que eu começo a desenhar possibilidades de temas, né? Vamos imaginar que eu sei que existe um programa na secretaria que é destinado a isso. Especificamente, né? Destina recursos para que todas as escolas tenham acesso a saneamento básico. Esse programa tem metas, ele foi estabelecido um prazo para que todas as escolas fossem atendidas com saneamento básico. Esse prazo já passou? Não passou? Por que as metas foram cumpridas ou não foram cumpridas? E eu começo a levantar hipóteses que me permitam fazer uma análise mais profunda dessa situação a partir de dados. Quer dizer, o que está por trás do TCC é esse exercício. É isso que vocês têm que pensar. O TCC é um exercício de desenvolvimento dessa habilidade, que é a habilidade fundamental desse curso, que é trabalhar com os dados, a partir dos dados. Portanto, uma dica que eu dou para vocês é: partam do dado existente, selecionem um tema com base em dados que já estão disponíveis. Assim você já elimina a chance de selecionar um tema, né, para o qual não existem dados disponíveis. Ok? Outra dica importante, né? Os sistemas de avaliação, que são aí os sistemas próprios de avaliação, vários estados têm sistemas próprios, também são uma fonte de dados importante. O censo escolar, claro, que é uma fonte muito, muito importante de dados. Vocês podem usar os dados que estão ali disponíveis. Aqui você já tem 2 exemplos de fontes que você, partindo da fonte, seleciona o tema. Ok? Bom, espero que tenha servido aí essa dica para vocês. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, ó, a guitarra de Hélio Delmiro, maravilhosa guitarra, instrumentista brasileiro. E a minha dica hoje, vocês estão começando essa jornada aí, né, pela escrita do TCC, e a minha dica hoje é talvez o livro mais importante da história da cultura ocidental, né, é a Odisseia,
né? Para quem ainda não leu, é a chance de ler, né? A Odisseia, atribuída a Homero. Essa aqui que eu tenho em mãos é uma edição maravilhosa, né? Que foi traduzida pelo Trajano Vieira, um tradutor muito importante, muito qualificado, e nesses casos o tradutor faz toda a diferença. Então eu vou indicar para vocês aqui essa edição, né, da editora 34 da Odisseia, ok? Bom, não preciso nem falar muito da Odisseia, né? Talvez o percurso, a trajetória mais conhecida do Ocidente. Como vocês estão começando aí esse percurso de vocês pelo TCC, achei que seria inspirador indicar para vocês a Odisseia, ok? Bom, um abraço grande para vocês, espero que as dicas tenham servido e, claro, estamos sempre à disposição de vocês. Um forte abraço, até a próxima.